E nesta sexta-feira, dia 15 de agosto, estamos recebendo uma convidada de grande destaque na política nacional. Empresária e atualmente senadora pelo estado de Mato Grosso, ela vem se consolidando como uma voz ativa na defesa dos direitos das mulheres e também da segurança pública. Com 3 leis sancionadas que já estão mudando a realidade do país, temos a honra de receber aqui no estúdio da Agro FM a senadora Margarete Busetti. Seja muito bem-vinda, senadora. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui falando com os ouvintes da Rádio Agro FM. Muito bem, começando então, senadora, a sua trajetória, né? Antes de entrar na política, a senhora construiu uma carreira sólida como empresária e ao assumir uma cadeira no Senado, rapidamente ganhou protagonismo. Como tem sido essa experiência para a senhora? É uma experiência muito boa e, ao mesmo tempo, muito diferente do que eu vivi até 3 anos atrás, né? Vocês vindo da iniciativa privada e, pela primeira vez, assumir um cargo público é muito diferente. Mas eu consegui implantar um ritmo de trabalho bastante intenso, eu sou muito persistente. E em 2 anos e 7 meses, desde que assumi na vaga do senador Carlos Fávaro, hoje ministro, eu consegui ter sancionada 3 leis robustas que fazem a diferença, já estão fazendo a diferença na vida dos brasileiros. E, senadora, falando sobre a diferença que vem sendo feita com essas leis que a senhora está realizando, como autora de uma lei, então, que transformou o feminicídio em crime autônomo, com penas mais severas, qual foi a motivação por trás dessa proposta e que impacto que a senhora espera, então, que essa mudança traga para o combate à violência, principalmente contra a mulher aqui no nosso país, o Brasil? Quando eu cheguei ao Senado, você passa a ter, receber os números, os dados de uma situação que eu não vivia, que não era a minha realidade, o meu dia a dia. Quando você olha os números, são impactantes demais. Aí a minha pergunta era, por que ninguém tentou mudar isso até hoje? Ou pelo menos endurecer as penas, tentar prevenir, prendendo o cara que cometa lesão corporal, por exemplo, porque ele não ia para a cadeia, simplesmente a pena dele era ridícula, no meu modo de entender. Hoje nós temos, se eu não me engano, são 1.492 mulheres mortas em 2024 por feminicídio. São 4 mulheres por dia, a cada 6 horas uma mulher é morta. Eu não posso ficar imune a isso e dizer, não, isso não é comigo, isso não é a minha realidade, porque eu nunca sofri violência, eu não me importo com o outro. E eu aí passei a pensar na lei, e aí construímos a várias mãos essa lei, e eu lembro que me diziam, senadora, tem gordura, a senhora pode ceder em alguns pontos. Falava, não, ela vai ter que ser aprovada desta forma. Eu não vou ceder, eu não vou negociar com nada. E realmente, como ela saiu do Senado, ela foi sancionada pelo presidente da República. E eu fiquei muito feliz. 9 de outubro fará 1 ano. Que bacana. E dentro desse contexto também o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais é uma ação importante também promovida pela senhora. E essas medidas têm repercutido também na sociedade, no judiciário? Como que a senhora analisa? Hoje o judiciário está todo se trabalhando, se articulando para realmente implementar o cadastro, porque o cadastro são 2 fases, né? A primeira é nos tribunais de justiça dos estados, o TJ de Mato Grosso, quando tiver um crime condenado em primeira instância de pedofilia ou de estupro, já vai ter que constar para consulta processual.
O que o TJ me disse que já ele tinha que mexer na TI deles, lá com a TI deles no programa, para que não aparecesse o nome da vítima. O nome da vítima não é para aparecer, é para aparecer o nome do agressor. Transitado em julgado, vai para um cadastro público, o nome, o CPF, para a consulta pública daí. E o CNJ está com um grupo de trabalho. Eu acredito que quando até nós fazermos um ano da lei, eles deem conta de implementar esse cadastro, implantar o cadastro. E falando ainda, senador, em tempo, em lei, agora, recentemente, em 2025, tivemos a entrada em vigor da Lei 15.171, que garante, então, a reconstrução mamária também às vítimas de mutilações não relacionadas diretamente ao câncer de mama. O que levou a senhora a abraçar mais essa causa de levantar essa pauta, o que ela representa principalmente a dignidade e, claro, a autoestima das mulheres brasileiras? Há muitos anos atrás, eu tive uma pessoa que eu conheci, onde o agressor, o ex-companheiro, cortou em X as 2 mamas dela. Recentemente, nós tivemos o caso em Brasília que o cara pegou uma faca de cozinha, cortou os 2 seios da mulher, tirou a prótese e jogou pela janela. Nós temos casos de doenças que mutilam, nós temos casos de acidente, nós temos temos violência doméstica, então, né, violência, doença e acidentes. E por que só ter direito por câncer maligno? Se tem um câncer benigno que cresce, que a mulher não consegue mais, ela passa do PP para o extra G. Ela tem que reconstruir, e as 2 mamas. Então, pensei nisso e fiz a lei. Essa demorou um pouquinho mais, é a mais recente, foi acho que julho que foi sancionada, mas é algo que para as mulheres é muito caro, você perder uma mama e não ter o direito de reconstruir. E hoje nós temos o SUS fazendo essa reconstrução e os planos de saúde também têm que ser obrigados a cobrir e fazer essa reconstrução. Então é isso, você não ter sofrer esse problema e se importar com o outro. Ontem até eu ouvi no nosso bate-papo, mulher não vota em mulher. Eu não faço nada pensando em voto. Eu faço porque eu acho que é necessário e que vai fazer a diferença na vida das pessoas. É por isso que eu fiz as leis. Eu tenho projetos outros projetos na área de segurança, que aí não há interesse que ande e as pessoas pegam e sentam em cima. Eu tenho projetos na área da agricultura e assim a gente vai levando. Esse da agricultura já está encaminhado, já está com um relator, então vamos ver o que vem por aí. Mas é isso, é pensar no outro, pensar no que eu posso fazer. Eu não tomo uma atitude ou faço algo pensando, eu vou fazer isso porque vai me dar voto. Não, o meu papel não é esse. Lá é trabalhar para a sociedade mato-grossense e para a sociedade brasileira. Senadora Margarete, nós estamos vivendo um assunto muito delicado e que precisa também de medidas urgentes, que é a chamada Lei Felco, ou algoritmo P, onde o influenciador Felca, ele acabou vindo à tona com um assunto que gerou grande repercussão por conta das atitudes e falas que envolvem sexualização de meninas e adolescentes nas redes sociais. Isso acende um alerta, o Senado tem trabalhado para isso, a senhora enquanto senadora, enquanto pessoa também está vendo com outros olhos essa situação? Olha, eu tenho já na Câmara aprovado o projeto 2810 de 2025, que já tramitou no Senado e está na Câmara. Eu falo é um pacote de combate à pedofilia, realmente para combater a pedofilia. Eu falo desde quando você recebe uma denúncia, quando a Big Tech ou a plataforma, uma TV, recebeu uma denúncia
de imagens de crianças sendo comercializadas para erotização, que seja encaminhado para a polícia imediatamente e retirado do ar, retirado do conteúdo da plataforma. Mas vai muito além. A gente fala do aumento de pena, no caso de morte de uma criança, que vai até 40 anos, que é como o pacote antifeminicídio, que a pena chegou a 40 anos, porque esse é um crime que não tem, é o pior dos crimes para mim, é o pior dos mundos, alguém se aproveitar de uma criança e saber que esse crime é cometido dentro de casa e silenciosamente. E eu penso que é o máximo que nós podemos chegar a 40 anos, então é proporcional a esse tipo de crime, né? O que nós podemos fazer, para mim, seria prisão perpétua, mas prisão perpétua é causa pétrea da Constituição, a gente não pode fazer. E, senadora, aproveitando o gancho desse assunto que nos últimos dias tem mexido muito com a imprensa, com as pessoas, né, dessa denúncia do influenciador, a senhora comentou sobre essa lei em relação à pedofilia, à proteção às crianças, às mulheres de modo geral. Então, como que a senhora enxerga essa distribuição, vamos dizer, de responsabilidade? Porque casos como esse envolveu o influenciador, as plataformas digitais e, às vezes, até mesmo a própria ausência de fiscalização, ou tudo isso é uma somatória de fatores. Como que a senhora enxerga todo esse processo, especificamente esse que veio a ser um estouro nacional com a denúncia do influenciador, a questão da adultização das meninas? Infelizmente, a nossa justiça é lenta, não age de pronto, e é isso que eu falo no pacote antipedofilia. Ele tem que, com medidas cautelares, ele já pode retirar um pedófilo do convívio de crianças. O juiz tem esse poder, eu dou esse poder ao juiz de medidas cautelares, sem julgamento, retirar esse pedófilo do conteúdo, do meio de crianças, para que ele não fique numa creche, num colégio. Mas veja, se a nossa justiça funcionar, não precisa responsabilizar um veículo de comunicação, uma plataforma, por exemplo, mas sim retira, a justiça dá ordem, retira imediatamente. E, por lei, se houver uma lei, se essa lei for aprovada e houver a denúncia, a plataforma tem que retirar, porque é lei vigente. Então, ficou um pacote bem completo, vai desde a pena máxima até a proteção da criança com psicologia, com psicólogos e da família, porque essa família fica perdida, não sabe o que fazer com a criança. É isso, eu tenho um pouco de receio da responsabilização, porque isso é muito sério. Como que nós vamos separar um algoritmo? Como que esse algoritmo não vai funcionar para a palavra criança, mas tem que funcionar para outras palavras? E os pais? E a educação? E a família? Aonde fica tudo isso? Tem que haver uma responsabilidade dos pais também. Os pais usam as crianças para ganhar dinheiro e acham lindo. A minha neta, por exemplo, tem um Instagram desde criancinha, mas ele é logado ao meu, ao da mãe. E a gente acompanha todo o conteúdo dela e, às vezes, retira isso. Então, é isso que a gente tem que fazer. Eu tenho um pouco de preocupação de nós caminharmos para uma censura, inclusive, da imprensa. Muito bem. E já falando ainda nessa questão da internet, das redes sociais, o Congresso discute há anos o chamado PL das fake news, que trata da regulamentação das plataformas e também da responsabilização por conteúdos falsos ou criminosos. O projeto ainda enfrenta resistência e não foi aprovado. O que falta para o Senado avançar nessa pauta? A senhora tem atuado também nessa questão? Ele está na Câmara, né? Ele não está ainda no Senado. Mas, veja, é difícil, é um tema complexo. Quantos anos faz que o STF está
querendo decidir. Faz 6 anos e meio, vai quase para 7 anos que o STF está querendo julgar, ele investiga, ele julga, ele condena e corre tudo em segredo de justiça. Isso é um absurdo. O Congresso tem que fazer o papel dela, sim, dele, né? Tem que legislar. Mas é um tema complexo, porque você pode, sim, cometer aí o deslize de aprovar uma lei que proíba a liberdade de imprensa, por exemplo. Eu tenho um pouco de receio disso. E a discussão tinha que ser sem ideologias partidárias. Ela tinha que realmente ser a discussão do fato. E aí, hoje, é uma polarização, você não consegue discutir. É impressionante como a gente não consegue discutir. Um não quer nada, o outro quer tudo. Eu estava muito preocupada com essa questão da lei do Felca, da exposição que ele fez, que foi fantástica. O que ele fez. Foi muito legal o que ele fez, foi muito importante o que ele fez. Mas eu estava preocupada com um projeto de lei que vinha do governo. Porque o governo quer, sim, proibir as plataformas de ter liberdade aqui no Brasil. Mas me parece que ontem ele desistiu e vai apoiar o PL do senador Alessandro Vieira, que só trata das plataformas digitais, que eu acho que ele é muito importante. Nós já aprovamos no Senado. Senadora, você trouxe até um exemplo da sua família, da sua neta, que possui uma conta na rede social, e também comentou sobre a importância dos pais acompanharem o que os filhos estão tendo acesso, seja numa rede social, até mesmo o conteúdo que eles vêm consumindo em outros canais. Além das leis que já existem, estão sendo estudadas, estão sendo projetadas, a gente pode dizer, então, que talvez uma solução ou um avanço seria a educação digital, uma alfabetização midiática nas escolas, um caminho viável para isso? Tudo é educação. Tudo começa na educação. Se nós tivermos uma educação melhor, firme, mais forte, mais inclusiva, inclusive na rede social, falando de abuso, falando de todos esses temas que são caros para as famílias e para as crianças, a tendência é melhorar. Agora, a educação é a longo prazo, não é uma coisa que você possa agir de pronto. Mas tem que começar pela educação. A família tem que ser mais estruturada, tem que pensar nos seus filhos. Agora, veja, como que uma mãe... Nós temos aí 53% de mães que são chefes de família. De mães, de mulheres que são chefes de família e tocam seus lares. Ela tem que trabalhar. Então, esses filhos ficam muito soltos. Então, a escola é muito importante. Escola em tempo integral e é uma educação sem ideologia. Porque hoje a gente vê muita ideologia nos livros infantis, que eu acho péssimo. Eu não entendo muito essa questão de pronome neutro, não consigo aceitar. Eu acho que a nossa língua, eu vejo homem, vejo mulher, não consigo ver outra definição. Ok, aceito tudo que tenha, mas eu não preciso mudar a minha forma de pensar porque o outro decidiu ser o que ele não era, que ele nasceu para ser. Ok, segue a vida, mas o todes realmente é algo que eu não consigo entender. Muito bem. Senadora Margarete, a gente agradece muito a sua participação, sua presença aqui no 102 em Pauta. Nosso tempo está finalizando. Um prazer, mais uma vez, em conversar com a senhora sobre temas tão importantes que tocam diretamente o nosso dia a dia do luverdense, da população brasileira. Deixamos o espaço aberto para a mensagem final da senhora ao público e, mais uma vez, já deixar os microfones abertos para uma outra oportunidade. Eu que agradeço. Eu estive aqui na Expo Lucas, né, e dei a notícia a todos que eu tinha feito o projeto 854, que é o que
isenta de reserva legal, pequenos produtores, que daí são os assentados e a agricultura familiar, e eles podem ficar tranquilos que ele vai tramitar sim. A Tereza Cristina está com o relatório praticamente pronto e vai tramitar depois da COP. A gente tem que saber a hora de fazer as coisas tramitarem no Congresso Nacional. Muito feliz de estar aqui, muito obrigada. Estou sempre de portas abertas também para falar sobre o Congresso Nacional e sobre os projetos que estão lá e que afetam o nosso dia a dia. Em nome da Agro FM, agradecemos mais uma vez sua participação, senadora. Volte sempre, todas as vezes que estiver aqui em Lucras.